gente te conta. Olá, sejam todos bem-vindos ao A Gente Te Conta, o podcast do Sítio Escola Gerânio. Hoje é o nosso segundo episódio e as coisas já estão um pouquinho diferentes, tá? É a Isadora que vai conduzir toda essa conversa e eu vou estar do lado de lá da mesa, ao lado da Andressa, para falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Mas antes de eu passar a bola para esse golpe de estado logo no nosso segundo episódio, eu gostaria de pedir encarecidamente que siga a gente aqui no Spotify e dê 5 estrelas se você gostou e dê 5 estrelas se você também não gostou. Mas deixa de papo, agora a gente segue pro episódio normalmente e vamos falar sobre sustentabilidade. A gente te conta. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas pra gente conversar. Três. Eu tô com 3 pessoas maravilhosas aqui pra gente conversar, é verdade. Desculpa, Theo. Eu tô aqui com o Thiago, que é o nosso apresentador também, só que hoje ele vai estar na condição de entrevistado, porque a gente vai falar de um assunto que ele entende muito bem, que é sustentabilidade. Então, esses 3 primeiros episódios que vão seguir agora são sobre os pilares da escola. A gente vai falar de autonomia, inteligência emocional e sustentabilidade, começando agora justamente pela sustentabilidade. Eita, gente, me colocaram para falar uma palavra difícil, gigantesca, com muitos S's. Mas então o Thiago, ele é doutor em ciências florestais e biólogo, pai do Theo e da Clara, que ele já falou no episódio passado, e ele foi professor universitário por 12 anos. E eu tô aqui também com o Theo, né? Então, o Theo, que é o filho do Thiago e da Luana, e nosso aluno na Amanda Saia Matutino, e ele vai falar um pouquinho até de como foi as aulas dele, né, de educação ambiental, né, Theo? Sim. E eu tô com a Andressa, que é a nossa cientista, ela é cientista ambiental pela UNB, arte educadora, mãe da Bia, de 10 anos, desenhista e trabalha com ecopedagogia desde 2011, né, e é uma grande amante da natureza. E a Andressa, além de tudo isso, é uma das professoras de educação ambiental da escola e coordenadora do contraturno. E aí, para começar essa conversa, eu acho que a primeira pergunta, e aí vocês disputem aí para quem vai responder, é o que é sustentabilidade? Acho que é a primeira coisa que o pessoal deve querer saber. Quem vai responder? Olá! Então, bom, sustentabilidade, cara, é complicado, porque sustentabilidade é o termo da moda. Então, a gente tem até algumas coisas, empresas, escolas, instituições que se colocam como sustentáveis e fazem pequenas ações voltadas para o meio ambiente para dizer, massa, eu sou sustentável. Então, eu separo um lixo, beleza, eu sou sustentável. Não deixo a água vazando na pia, beleza, sou sustentável. E não, né, você só está maquiando uma situação que na realidade não é sustentabilidade, é para vender algo que não tem. Né? Eu tenho a experiência do Theo, que foi para uma escola que se dizia sustentável e não tinha uma árvore plantada. Mas era sustentável, selo verde. Agora não, porque o Theo está no Sítio Escola Gerânio, né? Então, para a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar ainda num tripé que está evoluindo. A gente tem um viés que é econômico. Então, para ser sustentável, tem que ser viável economicamente, não tem como. Né? A gente vive numa sociedade que precisa ter esse retorno financeiro, ele tem que ser justo, mas ele precisa existir. A gente tem um viés ambiental, que aí sim, atitudes verdes de sustentabilidade mesmo, clássicas, desde a separação do lixo, que eu não estou desmerecendo, é muito importante, mas não pode parar por aí, né? Então, o simples fato da gente trabalhar a iluminação natural, a arborização na escola e a consciência, criar um ser humano consciente da função dele biológica dentro do ecossistema, aí a gente está falando da parte ambiental do conceito de sustentabilidade. E o terceiro pezinho é o social. Tem que ser socialmente justo. Então não dá para a gente falar que eu separo o lixo e não pago bem os meus funcionários. Não dá para falar que eu sou sustentável, eu separo o lixo, eu estou tendo retorno financeiro, mas meus funcionários não têm as condições mínimas de desenvolverem um bom trabalho. E aí essa parte social é muito interessante quando a gente fala de agricultura, né, que são a nossa agricultura familiar, que faz movimentar o país e que é tão pouco valorizada. Então, para ser sustentável, tem que ter isso. E, atualmente, a gente coloca um quarto pé,
que deixa de ser um tripé, né? Mas esse quarto pezinho que seria cultural, tem que fazer sentido para aquela cultura onde aquele projeto está inserido, né? Porque senão eu só propago uma tecnologia que dá certo no exterior e trago para o Brasil, só que aqui é cerrado, lá é floresta temperada. E aí? Então tem que fazer temperada. Então tem que fazer sentido dentro da nossa cultura, dos nossos costumes, da nossa... Aliás, a cultura popular brasileira é cheia de exemplos riquíssimos, né? Então também tem que ser respeitado. Então, para pensar em sustentabilidade, eu pensaria nesses aspectos para dizer se é ou não sustentável. E assim, uma das coisas que para mim fica muito visual do que vem a ser a sustentabilidade, assim, porque a gente geralmente faz essa ligação, sustentabilidade, meio ambiente, natureza, verde. Mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele é literalmente visual, porque ele coloca várias coisas dentro dessa guarda-chuva, né, do que vem a ser a sustentabilidade. Mas isso é só assim, eu quero entrar nisso mais na frente. Inclusive, se você está escutando o podcast agora e quiser pesquisar no Google, vai ficar bem visual para você o que é, né, coloca lá Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que você vai ver quais são, para a gente sair um pouco dessa ideia de que sustentabilidade é só cuidar da natureza, que também é, mas tem outras coisas. Inclusive, na nossa escola tem, na parte ali da entrada, tem esses objetivos grudadinhos, bonitinhos, e a gente fez uma formação no começo do ano com as professoras, onde um jogo que foi feito era sobre esses objetivos, justamente para a gente ver que sustentabilidade é muito mais. Legal. E eu estava lá, e foi muito bom, eu aprendi. E aí eu queria também saber, então, para quê, né, por que ter um pilar sustentabilidade na escola? Para que a gente tem que ensinar sustentabilidade? Por que ter esse pilar? Eu acho que a gente pode começar lembrando que é isso, né? A gente sempre associa sustentabilidade com natureza, meio ambiente, e aí muitas vezes a gente esquece que a gente, né, natureza, a gente faz parte disso tudo. Então, tem que ser uma coisa que faça sentido pra gente mesmo, assim. E aí, na escola, a gente traz isso... A gente busca trazer isso de uma forma muito bem incorporada, para que a sustentabilidade, a educação ambiental, não seja só uma disciplina, mas que ela esteja ali transversal, né, em todos os momentos, assim, porque dá para a gente trabalhar a sustentabilidade, desenvolver essa consciência ecológica dentro de toda e qualquer atividade, seja um trabalho de matemática, um trabalho de português, a hora do lanche, né, a hora de interagir com as crianças. Então, a gente treinar essa visão, né, da equipe docente mesmo, de que o tempo todo a gente está lidando com natureza, o tempo todo a gente está lidando com outros seres humanos, e é justamente nessa interação que a gente pode trabalhar esses pilares da sustentabilidade, né, e trazer para as crianças também essa noção, assim, porque é nessa fase aqui de educação infantil, é nessa fase de infância, que a gente vai realmente... como pode dizer assim, incorporando, né, comportamentos, ideias, histórias que vão sendo contadas para a gente, que vai formar, né, o nosso adulto depois. Elas precisam ser histórias alinhadas, né, e harmônicas com o tipo de vida que a gente também quer ter no futuro. Então, não adianta a gente estar ensinando para as crianças aqui formas competitivas de fazer a sua carreira e alavancar e ser o melhor, se a gente não está trazendo para elas essa noção do coletivo, né, a noção de construção coletiva. Então, a gente tenta trazer isso não como disciplina, mas como tudo, assim, né, uma coisa que, assim como os projetos, o pilar de educação emocional, seja uma coisa realmente incorporada, né, para eles. Quando a gente pensou nessa escola, a gente está no sítio, né, a gente já... Aproveitando, se você não entrou ainda lá, tem o Instagram, tanto do Sítio Gerânio, quanto do Sítio Escola Gerânio, como do Ecopedagógico. Quando a gente está inserido num santuário ecológico, a gente está inserido entre as 3 maiores cidades do Distrito Federal, Samambaia, Taguatinga e Ceilândia, pelo menos as mais populosas, numa pressão extrema imobiliária de vários governo, comércio e tudo mais, e mesmo assim a gente está no cinturão verde, a gente está dentro da área de relevância e interesse ecológico, né, a área JK, e a gente é a resistência aqui desse movimento verde.
Então não teria como uma escola nascer no Sítio Gerânio que não tratasse a sustentabilidade como seu ponto focal. A partir disso vem a autonomia, vem a inteligência emocional e vem todas as outras coisas, mas a gente parte de somos seres biológicos inseridos no ecossistema. Perfeito. E é legal, porque enquanto vocês estavam falando, uma coisa que eu pensei aqui é que talvez a gente faça esse movimento porque a gente precisa pensar num futuro sustentável. Então, a sustentabilidade é um dos pilares da escola, porque não existe outra maneira de viver no mundo do futuro presente, desse presente futuro, que não seja de maneira sustentável. Porque a Deissa falou do coletivo, né? Então, viver em coletivo é uma maneira de se viver sustentável, né? Um viver dentro da sustentabilidade, né? Ter um trabalho decente é um viver sustentável também. Né, poder, o primeiro objetivo aqui na cabeça que eu penso é erradicação da pobreza, né, então olha só o tanto de coisa que entra na sustentabilidade. O último é paz e justiça social, então também entram as instituições democráticas, né, e como a gente cuida das a governança, como que a gente cuida das nossas instituições democráticas, dos nossos poderes judiciários, e que a gente aprenda a vigiá-los também, né. Então eu acho que hoje em dia não existe outra possibilidade de viver num mundo que não seja sustentável. Quando a gente fala que isso daqui, né, sei lá, ficar cortando, desmatar a floresta é insustentável, a gente está querendo dizer que realmente vai chegar uma hora que não tem como sustentar isso mais, né? Então, eu acho que esse pilar da sustentabilidade, que ficou bem claro na explicação de vocês, ele vem nesse norte, né? Como que a gente educa crianças para viver no coletivo se a gente não falar de sustentabilidade? A gente tem que falar de sustentabilidade para conseguir viver num mundo futuro melhor, que é o que eles vão enfrentar por aí, né? E aí, chegando agora nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eu queria saber mais ou menos assim, como que vocês veem isso dentro da perspectiva da educação. A gente consegue fazer, tem exemplos dentro da escola para a gente pensar e mostrar para o pessoal de como que a gente tem trabalhado a sustentabilidade mais na prática mesmo, né? Como é que tem acontecido o pilar da sustentabilidade em sala de aula. Eu tenho até aqui um projeto depois para você comentar que eu lembrei, que é dos aracnídeos, que eu já fiquei sabendo que foi um sucesso, mas aí se quiser começar com essa resposta e depois... Eu sou uma pessoa muito das analogias, adoro trazer analogias, então vou tentar trazer um. Eu vejo a escola como um mini país, vamos dizer assim, um mini mundo. Então aqui dentro a gente tem nossos esquemas de governança, a gente tem nossos esquemas de interação, a gente tem nossas redes orgânicas, né, vamos dizer assim. Tem hierarquia, tem núcleos de equipes de trabalho diferentes, que tem analogia funciona. Habilidades diferentes, demandas diferentes, então é legal enxergar a escola já como sendo esse organismo vivo. Então, se a gente pensa no organismo vivo, a gente pensa em como manter a vida deste organismo, que eu acho que é mais ou menos aí a ideia da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela é a ideia de a gente conseguir manter um organismo funcionando como ele deveria funcionar. E a nossa interação, a nossa forma de agir ali acaba interferindo, desequilibrando, né? E até chegar ou não no momento insustentável. Então, acho que a escola ela funciona mais ou menos assim. A gente vê esse organismo, a gente enxerga as demandas, a gente divide os trabalhos e a gente, o tempo todo está em retorno, né? Em olhando se deu certo, se não deu certo, como é que a gente resolve, como é que a gente não resolve. Então, eu acho que essa comunicação da rede, das demandas, dos trabalhos, sejam elas das professoras com os alunos, seja dos funcionários da equipe de zeladoria com a escola, eu acho que isso tudo já é uma forma sustentável de acontecer. Então, quando tem um problema, quando tem algum desequilíbrio, a gente consegue chegar juntos, né, numa solução ou num cancelamento daquela, né, do que está acontecendo ali. Então, acho que eu tenho que trazer essa analogia para o Thiago completar. Os objetivos lá que a ONU colocou e tudo bonitinho, eles são nortes, direções, né? Orientações. É claro que, por exemplo, se você falou da erradicação da pobreza, o que a gente pode fazer dentro de uma escola de ensino infantil para erradicar a pobreza?
talvez a gente não possa fazer nada concreto para isso, mas se essas crianças crescem entendendo o valor da agricultura familiar, então se essas crianças saem daqui com o agradecimento delas, elas fazem agradecendo a quem plantou, a quem colheu, se elas saem com a quem preparou, se elas saem com essa consciência, lá fora, quando ela se deparar com um caso de pobreza, um caso de injustiça social, ela vai se manifestar. E é disso que a gente está falando, é de criar seres humanos que tenham a noção de que eles fazem parte desse sistema e que para esse sistema ser transformado, a única solução é a gente estar juntos, a única solução é a gente tratar todo mundo com respeito, é pensar num futuro em comum. Então, isso é sustentabilidade. E é isso mesmo, assim, como mãe, eu vou dar um exemplo dessa questão do agradecer, já que o Thiago falou, que a gente viajou recentemente, aí a gente foi em um restaurante, e a Moana quis agradecer a quem preparou a comida, então ela perguntou quem tinha feito, assim, um espaço completamente diferente, literalmente em outro estado, né, e ela percebeu que alguém preparou. Então, olha só, né, essa mudança de visão. E é isso, né, a gente tá pensando, não em talvez construir nossos impérios de maneira individual, nesse sentido do que a escola, talvez uma escola mais tradicional tente, né, a competição, as notas, o ranking, né, mas tendo a sustentabilidade como pilar, e aí o Thiago falou muito bem sobre esse norte, por exemplo, um dos objetivos é a igualdade de gênero, né, e aí a gente pensa, como que a gente vai ensinar a igualdade de gênero? A gente não chega e deposita um monte de informação para essas crianças, mas é o nosso viver, como a gente se porta em sala de aula, o que a gente fala para essas crianças, tudo que está transversal, como a Andressa também falou, dentro de todos os conteúdos, para que a gente consiga, não literalmente atingir os objetivos da ONU até 2030, né, mas que a gente consiga ter como base para as nossas práticas pedagógicas, né, acho que foi bem isso mesmo. Agora eu quero voltar no projeto dos Aracnídeos e já puxar para outras experiências que você tenha dessa, né, então como que a gente faz a sustentabilidade na prática aqui no Sítio Escola? Dá pra gente exemplos, e eu acho que começando pelo projeto de Aracnídeos seria legal, porque foi uma demanda dos alunos, né? Esse projeto ele já nasceu no começo do semestre, assim, porque a gente está imerso na natureza, a gente está aqui no sítio Escola, aqui atrás, onde a gente está, tem uma horta enorme, a gente tem uma agrofloresta logo ali, então os animais, os insetos, eles estão morando aqui, né? Então, quando as crianças chegaram, o que elas ficaram muito impressionadas é que a gente tinha uma quantidade enorme de aranhas aqui. E eram aquelas aranhas do fio dourado, eu não vou lembrar a espécie agora, mas é uma aranha inofensiva para humanos, né? Isso. Para humanos ela é inofensiva, ela tem o veneno só para as presas dela, e as crianças ficaram encantadas porque são aranhas muito grandes e elas estão em todos os lugares. E a Pepita. Pepita foi o nome que as crianças gentilmente deram para essas aranhas. E a turma da Jataí começou com esse interesse, e é isso, né? Crianças têm uma experiência de vida cientista já. Elas nascem curiosas e com perguntas, e elas querem entender e saber de onde vem, então perguntavam o tempo todo para as professoras do que elas comiam, o que elas estavam fazendo ali, de onde veio, por quê. Então, a gente decidiu aprofundar e sistematizar essas perguntas das crianças em forma de trabalho, e aí elas pesquisaram, elas levaram perguntas para casa, perguntaram para o Google também, e fizeram um catálogo das espécies que elas viram aqui na escola, tentaram fazer a identificação, entender o papel ecológico desses bichinhos aqui no sítio e, né, no modo geral também. Então, eu acho que a sustentabilidade, a educação ambiental que a gente faz aqui na escola vem muito também para desmistificar toda essa coisa que a natureza é assustadora, que a natureza é suja, que você está sujo de terra, que você não pode pisar no chão, que ali tem o lobo mau. Então, a ideia é mostrar para as crianças que a natureza é um lugar seguro, sim, né, desde que muito bem acompanhado, desde que ele uma orientação legal, não é um lugar de medo, não é um lugar de sujeira, nem de nada, assim, então... O resto que é, não sou não. Pois é, então acho que o primeiro passo, né, de sensibilizar mesmo as crianças, e o mais legal, quando a gente atinge as crianças, necessariamente a gente atinge as famílias. Então, eu tenho famílias aqui que relatam pra gente, eu tenho nojo de minhoca, eu tenho pavor disso e daquilo. E quando as crianças começam a interagir com isso e levar isso para casa,
as famílias também são atingidas, né, e relatam isso, e contam que não tem mais medo, que isso, que aquilo. Eu acho que isso é incrível, assim. O que eu achei legal nos projetos Aracnídeos, a primeira coisa, né, e você falou disso também, que a escola, ela é um espaço orgânico. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Porque o que aconteceu com o processo de colonização mesmo, é que a escola virou esse lugar de senta todo mundo igual, todo mundo faz a mesma tarefa, as pessoas têm que atingir uma certa média, e aí esqueceu que a escola ela é um organismo orgânico, né, que surgem. Então, as crianças surgem com uma necessidade, então vamos fazer um projeto sobre isso, que a gente faz muito bem aqui na escola. Tem alguma demanda da educação emocional, a gente faz um projeto e vai trabalhando com o que surge, né? E isso dos cientistas, né? Adorei essa fala, que crianças são cientistas naturalmente, realmente são. E isso é uma coisa que as escolas tradicionais tendem a fazer, que é aniquilar essa curiosidade que é inata do ser humano, né? Essa pergunta que já vem sempre, o que é isso, por quê? As crianças, elas são muito curiosas, né? E quando a gente dá aquelas respostas, por que não pode? Não tem o que fazer, que você acaba você vai realmente matando esse espírito de curiosidade que a criança tem, que é inato. Então, você deu um exemplo muito bom também de como a gente trabalha isso aqui na escola, de que a gente vai na contramão de escolas mais tradicionais, em que aniquilam as nossas vontades de aprender, nosso desejo pela aprendizagem, porque a gente adora aprender, nós somos curiosos por natureza, mas a gente consegue conduzir de uma maneira que essa curiosidade não seja aniquilada, né, como é no sistema. Então, a gente realmente tem uma educação parental. Eu comecei a chamar isso para os meus colegas quando eu vou falar da escola, de que a escola ela tem um papel de educar as famílias também. Então, chega, aí a escola educa as famílias. Então, a criança traz algo que ela aprendeu na escola. Quem é que lembra, por exemplo, quando aprendeu que não podia fumar na escola? Ou que tinha que usar o cinto de segurança? Eu lembro dessa aula. E eu chegava em casa e me cobrava meu pai. Falava, pai, minha professora disse que você tem que usar o cinto de segurança. Só que aqui a gente consegue levar para a sustentabilidade, chega em casa mesmo. E aí é uma rede, né? A Moana, que é minha filha, leva para mim, e o aprendizado novo que ela trouxe, eu levo para minha mãe, que talvez leve para uma colega de trabalho, e são redes multiplicadoras de conhecimento, né? A gente fez uma prática que foi para testar germinação de sementes. A gente fez isso com as crianças. E a turma do Theo, Amanda Saia, fez isso, não foi, Theo? As que ficaram no sol ficaram bonitas, mas as que ficaram na caixa ficaram todas bagunçadas. As que estavam na caixa é porque não tinham sol? Sim, E aí elas não ficaram bonitas. elas só ficaram bagunçadas. Mas elas germinaram. Germinaram. E vocês cuidaram delas? Cuidamos do sol. E foi legal fazer esse experimento? Sim, O que você mais gostou nesse dia? que o papai veio. E é isso, né, gente? Aqui temos um exemplo, inclusive, da perspectiva da criança de como que foi um projeto na prática, um projeto de sustentabilidade, de educação ambiental dentro da nossa escola, né? Do nosso sítio Escola Gerânio. E aí, nessa linha de educação ambiental, a gente trabalha aqui na escola também com alfabetização ecológica. Então, eu vou pedir para os nossos entrevistados explicarem um pouquinho melhor o que vem a ser a alfabetização ecológica e como ela acontece. Vou começar, licença. É isso, assim, depois de décadas e décadas de estudo de educação ambiental sobre o que é, para quê, quando, onde a gente coloca, onde a gente aplica, a gente chegou num denominador comum de que, na verdade, a gente precisa aprender a natureza, aprender sobre ela. E então tem um termo, né, que é alfabetização ecológica. Então é trazer as noções de alguns conceitos que fazem mais sentido para a nossa existência. Acho que a ideia é mais ou menos essa, assim. A gente entender como é que os corpos funcionam, como é que o mundo funciona e como é que a gente interage legal com tudo isso, né? Então, em vez de eu ensinar as crianças o que é fotossíntese, que ela vai aprender isso no momento certo, lá na biologia e tudo mais, mas se agora ela aprender, por exemplo, o que é um ciclo, quando ela for ter contato com a fotossíntese, ela já não vai ter tanta dificuldade de aprender. Quando ela até ter contato lá com o ciclo de Krebs, um bocado de outras coisas lá no segundo grau, alguma coisa nela já vai estar ali sinalizado de que ela sabe o que é um ciclo. Ela sabe o que é um processo, ela sabe o que é um fluxo, ela sabe o que é diversidade. A educação ambiental
para a alfabetização ecológica é tão importante que um dos conceitos é diversidade. Então eu posso falar de diversidade não só biológica, mas diversidade de gênero, de cor, de raça, de credo, de uma porção de coisas. E aí quando chegar para falar do meio ambiente, essa criança já vai ter interiorizado aquele conceito, né? As crianças melhoraram muito aqui nesse primeiro semestre, eles trabalharam ciclo e desenvolvimento. Eles melhoraram muito, por exemplo, a noção de rotina, dia e noite, de estações do ano, porque elas aprendem isso, e na natureza é assim, tudo é cíclico. Então, sabe, o tempo de brincar, o tempo de fazer atividade, o tempo de lanchar, tudo isso também é educar ambientalmente. Então, quando a gente trabalha a alfabetização ecológica, essas crianças vão aprender conceitos que são aplicados em 90% dos processos biológicos. E aí, quando elas tiverem contato com esses processos biológicos, não vai ser uma surpresa e não vai ser um terror, porque elas já vão entender o conceito base. E aí é só incrementar, é só aprofundar. Então, a gente trabalha desse jeito. Nossa, perfeito, Thiago. Até porque uma das coisas que a gente vê muito hoje em relação às críticas que tem à educação, né? Muita gente faz certas críticas em relação à educação tradicional, e uma das coisas é, o professor fica lá na frente falando, como é que eu vou aprender física? Como é que eu vou aprender biologia? Chega em biologia segundo grau, botânica, é assustador. Eu lembro, assim, de olhar para a botânica e falar, meu Deus. Só que é isso, se você tem uma experiência na prática, e essa experiência na primeira infância, na segunda infância, quando você vai falar de botânica, genética, física, o movimento de um carro, né, quando você vai falar de teorias muito mais abstratas, você vai voltar para esse afetivo do que a alfabetização ecológica proporcionou para o seu filho. Então, assim, essa crítica barra medo que os pais têm muito hoje nas escolas e buscam escolas inovadoras, porque os pais estão nesse movimento de escolas inovadoras, mas não sabem exatamente o que eles estão procurando. Eles estão procurando uma educação que não seja essa de depositar o conhecimento na cabeça do filho. Mas qual é o caminho para isso? E aí os pais não sabem, porque falta educação parental. Falta o pai saber como escolher a escola do seu filho. Mas aqui a gente tem uma das soluções. Então, acho que trazer a alfabetização ecológica nesse sentido tá vendo? Não é só colocar a criança aqui. A gente consegue ligar isso com conteúdos reais, conteúdos que a criança vai usar nesse sistema do Enem, né, lá na frente, né? Então, muito interessante isso. E aí, eu queria a opinião do Theo agora, né, Theo? Então, me fale aí, o que você acha das aulas de educação ambiental? Muito boa. O que você faz nas aulas? Eu planto. Sim, uma coisa que eu acho que a gente pode pegar também para falar é que para mim como mãe foi muito surpreendente e bom também, é que dentro da educação ambiental, a Sofia está com vocês, e a Sofia ela faz esse processo da cozinha, né, e isso é interessante, porque está dentro da educação ambiental, então a Sofia já fez atividades de colheita, plantio, e aí ela colhe e prepara os alimentos com os alunos. E assim, olha só, né, a gente está falando de sustentabilidade, como é uma coisa muito maior, olha só esse valor que você tem que dar para o alimento quando você planta, você espera o tempo correto daquele alimento, né? Olha aí, a gente falando de ansiedade, né? Divertidamente 2 está em alta, né? A ansiedade ficou bem famosa agora, mas você pensar, né, como você tem que esperar esse processo para colher e preparar esse alimento, né? A Sofia já fez essas atividades e está dentro da educação ambiental. A gente teve essas atividades, eles já fizeram pão, Theo? Sim. O que mais vocês fizeram? Você lembra outra coisa que vocês cozinharam? Tapioca. Tapioca, e aí vocês fizeram desde o comecinho, como é que foi? Desde o comecinho. Com que faz tapioca, Theo? Eu ralei meu dedo. E a gente faz tapioca com o dedo ralado? Não. Com o que a gente faz? Com ralador. E a gente rala o quê? A mandioca. E vocês fizeram tudo isso aqui na escola? Sim. E comeram depois? Sim. Tava gostoso? Sim. Você só fala assim. É um pouco disso. É ter essa noção de que o que a gente planta, o que a gente colhe é a nossa comida. E é a comida de verdade. Cuidar do meio ambiente é também cuidar do nosso prato na nossa mesa. Sim. E voltar para essa ideia de processos, né? A gente está direto lá no processado, a gente quer o produto. E aqui a gente tem essa preocupação muito grande em foco no processo. A
gente te conta. Gente, então a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria muito agradecer, né? O Thiago, ele é nosso co-host, né? Ele tá aqui, vai estar aqui todos os dias, mas hoje, como ele é o nosso coordenador de educação ambiental, ele veio mais para dar esse know-how dele, que é tão grande, né, para essa entrevista. E, então, obrigada, Thiago, pela presença. Mais nada, a gente se vê no próximo episódio. E agradecer imensamente a Andressa. Vocês viram que ela deu vários insights maravilhosos. Eu mesma aprendi muito só com esses minutinhos de conversa com ela. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa escola, sobre a nossa proposta, quiser trocar uma ideia com a Andressa, quiser trocar uma ideia com o Thiago sobre sustentabilidade, venham aqui conhecer a nossa escola, manda mensagem no Instagram, tem o WhatsApp lá na página do Instagram também, a gente deve colocar essas informações também aí na descrição do episódio, mas venham conhecer, venham aprender mais sobre sustentabilidade, quem sabe através dos filhos de vocês, que nem tem acontecido lá em casa. Obrigada, Theo, pela sua contribuição. Até o próximo episódio. Tchau! A gente te conta.